Bom dia pessoal do primeiro ano. Vamos dar início à nossa segunda aula de cinemática. Hoje nós vamos ver o movimento uniforme variado. Lembrando que na aula passada nós estudamos os conceitos de movimento uniforme. Entendemos que para você saber se um objeto está parado ou em movimento, você precisa de um referencial. Né? Então, o referencial é um ponto no espaço ou algum objeto que você utiliza para saber se o objeto que você observa está em movimento ou se está parado. Então, o referencial é um elemento extremamente importante na cinemática. Né? E no caso do movimento uniforme, a gente estudou que o movimento uniforme é um movimento onde a velocidade é constante, ou seja, não há a existência de uma variação da velocidade ao longo do deslocamento do objeto, né, do móvel. Então é uma característica fundamental do movimento uniforme. Então, no movimento uniforme, especificamente, nós só temos uma equação matemática que é velocidade igual a variação do espaço percorrido pela variação do tempo que você gastou para percorrer esse espaço. Né? E essa expressão ela pode ser reorganizada numa outra expressão que a gente chama de sorvete, né? Ou seja, o espaço é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Né? Então a gente chama a fórmula do sorvete, digamos assim. Então basicamente é isso que nós temos para o movimento uniforme. Hoje nós vamos ver os elementos que constituem o movimento uniforme variado. E no movimento uniforme variado a gente tem uma introdução de um elemento além de velocidade, espaço e tempo, que é a aceleração. Né? Portanto, quando nós ouvimos falar no conceito, na palavra aceleração, lembrar que a aceleração é um elemento que vai fazer com que a velocidade varie com o passar do tempo. No caso do movimento uniforme, essa aceleração ela é constante, mas ela é diferente de zero. Ou seja, você vai ter sempre uma aceleração que não vai variar nem para mais, nem para menos. Por exemplo, se você solta um objeto em cima de uma torre de 30 metros, né, dependendo do lugar onde você está, por exemplo aqui na Terra, significa dizer que quando esse objeto começa a cair, a sua velocidade vai aumentar a cada segundo 10 metros por segundo. Então se ele está lá no topo do prédio, né, quando passar um segundo, a velocidade inicial era zero, agora ela está com 10 metros por segundo. Mais um segundo, 20 metros por segundo. E mais um segundo, quando ele cai com 30 metros por segundo. A velocidade do objeto. Certo? Ou seja, a aceleração variou por segundo 10 metros por segundo. Isso quer dizer aceleração. Certo? A aceleração média, né, é uma expressão que a gente utiliza para determinar também a aceleração. Tanto faz se chamar de aceleração média como chamar de aceleração. Tá certo? É uma média da aceleração. Como a aceleração é constante, você vai dizer que a aceleração média é igual à aceleração. E essa aceleração ela é dada pela expressão ΔV e ΔT. Ou seja, esse delta significa variação. Né? Então você vai pegar a velocidade final do deslocamento e subtrair da velocidade inicial. Então vai ficar V menos V0. Né? Sobre o ΔT. Ou seja, você vai pegar o tempo final e subtrair do tempo inicial. Isso quer dizer o ΔT. Né? Lembrando que a velocidade ela é dada em metros por segundo no sistema internacional e o tempo é dado em segundo. Portanto, você vai ter uma velocidade metros por segundo e um tempo segundo. E isso vai ficar, né, lá no conceito de unidade de medida, vai ficar metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Por que metros por segundo ao quadrado? Porque se você pegar metro por segundo, né, e dividir por segundo, isso vai ser igual a metro por segundo vezes, e o inverso de segundo é 1 sobre segundo. Né? O inverso de S é 1 sobre S. Então vai ficar M vezes 1 é M sobre S vezes S, S ao quadrado. Por isso que é metro por segundo ao quadrado. Certo? Então lembre disso. A velocidade é metro por segundo, o tempo é segundo, portanto a aceleração vai ser metro por segundo ao quadrado. Lembre que a aceleração, também assim como a velocidade, é um vetor, certo? O que significa vetor? Significa dizer que para você dar a informação correta sobre a aceleração, você precisa dizer qual é o sentido e qual é a direção do movimento do objeto, certo? Por exemplo,
Na hora que você soltou o objeto lá de cima do prédio, né, esse objeto vai ter uma direção que vai ser vertical. Né, o objeto vai cair na vertical. Tá certo? Mas também ele vai ter um sentido. Porque esse objeto também, se você lançasse ele de baixo para cima, né, seria, o sentido seria o quê? Seria sentido baixo para cima. Se você lança de cima para baixo, o sentido do movimento vai ser cima para baixo. Ou seja, a direção é vertical, mas o sentido é de cima para baixo. Tá certo? Então todas as vezes que você precisa determinar, informar a direção e o sentido de um objeto, de um movimento, né? No caso, nós estamos falando de uma partícula em movimento, você precisa dizer que essa informação ela é uma informação vetorial. Tá certo? Que precisa do valor numérico, da unidade de medida, da direção e do sentido. Então a aceleração, a velocidade, né, são grandezas que nós chamamos de grandezas vetoriais. O espaço, o tempo, né, são grandezas escalares, ou seja, não precisa você dizer que você está se deslocando 30 metros para frente ou para baixo, ou para trás, para cima ou para baixo. Se está se deslocando 30 metros, já é a informação que já está completa. Se o tempo é 10 segundos, já é a informação que já está completa apenas com unidade escalar, ou seja, com um módulo, o valor numérico, e a unidade de medida. Tá certo? Agora, quando você precisa informar a direção e o sentido, aí você diz que a grandeza é vetorial. Voltando para cá, nós temos aqui uma exemplificação de um objeto em movimento, né? Um carro aqui está se deslocando numa direção, né? Num sentido e numa direção, ou seja, isso é uma informação vetorial, né? Então perceba que o sentido, a direção é horizontal e o sentido é, posso dizer, da esquerda para a direita, tá certo? E perceba que essa seta aqui, ela indica o sentido do deslocamento, tá certo? Isso é importante para a gente saber quando o movimento ele é progressivo ou ele é retrógrado, tá certo? Ele vai ser progressivo sempre que o deslocamento for no sentido que o objeto se deslocar no sentido da seta aqui, tá certo? Então quando você tiver esse tipo de situação, você diz que o movimento é progressivo. Progressivo. Do contrário, por exemplo, se esse carro aqui tivesse se deslocando no sentido contrário à trajetória, você diria que esse movimento seria retrógrado, tá certo? Então é só você lembrar disso, tá certo? No sentido da trajetória, movimento progressivo, contrário ao sentido da trajetória, o movimento é retrógrado. Ou você pode dizer que o movimento é negativo, né? Para lá o movimento é positivo, é isso que quer dizer. Bom, como eu determino aqui então a aceleração? Bom, para eu determinar a aceleração, eu preciso primeiro saber que o objeto está em movimento, um determinado deslocamento, né? E esse movimento pressupõe que existe uma variação no espaço percorrido por esse móvel aqui. Então, se existe uma variação no espaço, significa dizer que essa variação acontece com o passar do tempo. Então, eu vou ter um tempo inicial, que eu vou chamar de T1, depois um tempo segundo, que eu vou chamar de T2, e um tempo 3, que eu vou chamar de T3. Tá certo? Então, esse espaço varia com o passar do tempo. E existe uma velocidade, que eu vou chamar de V1, no tempo 1, que aqui é 5 metros por segundo, V2 no tempo 2, que aqui é 10 metros por segundo, e V3 no tempo 3, que aqui é 15 metros por segundo. Certo? Então, o que eu posso perceber aqui? Que à medida que o tempo vai passando, minha velocidade vai aumentando, tá certo? Então, a velocidade inicial era 5 metros por segundo, depois 10 metros por segundo, depois 15 metros por segundo. O que quer dizer isso? Quer dizer que a cada segundo a velocidade aumenta 5 metros por segundo, certo? Então, a aceleração desse caso aqui vai ser 5 metros por segundo. Isso quer dizer que no final do meu movimento, eu vou ter uma velocidade ou velocidade final de 15 metros por segundo, certo? E a aceleração, como eu disse, está variando a cada segundo 5 metros por segundo, vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. Pois bem, né? Isso caracteriza um movimento acelerado, tá bom? Existe dentro do movimento acelerado mais duas informações. Como eu disse, se você está no sentido da trajetória, o movimento vai ser progressivo. Se você está no sentido contrário à trajetória, o movimento vai ser retrógrado, tá certo? Mas também existe um movimento que a gente chama de movimento retardado, né? E movimento acelerado.
Quando é que o movimento é retardado? E quando é que o movimento é acelerado? Por exemplo, se eu estou fazendo com que o objeto se desloque no sentido da trajetória, né? E esse objeto está aumentando a sua aceleração, né? Eu vou dizer que o movimento é acelerado, tá certo? No sentido da trajetória. Por outro lado, se o movimento está se deslocando no contrário da trajetória e ele está diminuindo a aceleração, eu digo que o movimento é retardado, tá certo? Então, por exemplo, se o objeto está sendo lançado para cima, né, a velocidade está diminuindo, não é verdade? Então, comecei aqui com a velocidade máxima, à medida que ele vai subindo aqui, ó, ele está diminuindo a velocidade até chegar a zero, né? Só que o sentido é no sentido da trajetória. Então eu digo que o movimento é progressivo, né? O movimento é progressivo porque está no sentido da trajetória, mas a velocidade está diminuindo. Então o movimento vai ser retardado, tá certo? Se for o contrário, então estou no sentido contrário da trajetória, então a velocidade está aumentando, mas a aceleração está diminuindo, não é isso? Desculpe, a aceleração está aumentando também. Então eu vou dizer que o movimento vai ser retrógrado, porque é contrário à trajetória, mas o movimento vai ser acelerado. A aceleração, no caso, vai determinar o movimento acelerado, tá certo? Então tem que verificar essa questão, ver qual é o sentido da trajetória, movimento progressivo, né? Para no sentido da trajetória, e movimento retrógrado, contrário à trajetória. Mas você tem que ver também se o objeto está se deslocando no sentido da trajetória ou se ele está se deslocando contrário à trajetória. Se ele estiver no sentido da trajetória, né, por exemplo, subindo, né, sentido da trajetória, velocidade diminuindo, mas o que acontece com a aceleração? Está havendo um aumento no valor da aceleração no sentido da trajetória, então movimento progressivo, né? Por outro lado, se ele está caindo, contrário à trajetória, retrógrado, né? Mas o que acontece com a aceleração? Né? Ela está diminuindo, então o movimento é retardado, tá certo? Depois nós estudamos um pouquinho mais sobre isso. A função horária do movimento, a função horária da velocidade, né? Para o movimento uniforme acelerado. Bom, a gente tem uma expressão aqui que diz que a aceleração é quem? É ΔV sobre ΔT. Não foi que eu falei isso para vocês lá no início? Esse ΔV e ΔT, na verdade, é o V menos o V0 sobre o T menos o T0. Eu posso considerar o T0 igual a zero, então eu posso tirar esse T0 daqui. Se ele é zero, ele pode sair. Então, na verdade, a expressão vai ficar, a aceleração vai ser igual a V menos V0 sobre o T. Né? Porque o T0 é zero, não precisa colocar aqui. Porque qualquer número multiplicado por zero é zero. Então, isso vai dar que a aceleração aqui, ó, multiplicado pelo T, A vezes T, né, vai ficar AT igual a V menos V0. Aqui, ó, V menos V0. Só dei uma ajeitada nessa equação aqui e transformei isso aqui, ó, certo? Aí vou dar uma ajeitada nisso, vou deixar o AT aqui, vou trazer o V0 para cá, porque eu quero saber o grau de V. Então vai ficar AT, aqui está negativo, vai passar para cá positivo. Então vai ficar mais V0 igual a V. Vou organizar essa equação aqui, então vou dizer que V vai ser igual a V0 mais AT. Isso é o que a gente chama de VOAT, né? Equação, função horária do movimento uniforme variado. Então, V é igual a V0 mais AT, é a função horária do movimento uniforme variado, uma expressão muito utilizada para a gente encontrar velocidade, aceleração e tempo. Tá certo? Então, a primeira parte da explicação sobre o movimento uniforme variado é essa. Lembrar que o movimento uniforme variado ele só existe porque existe uma aceleração. Essa aceleração ela tem que ser constante e diferente de zero. A expressão que determina o movimento uniforme variado para a aceleração é ΔV sobre ΔT, né? Esse ΔV sobre ΔT ele vai ser dado em metro por segundo ao quadrado. Eu já expliquei o que significa isso. Isso quer dizer que a velocidade varia, né, em um determinado tempo, né, a cada espaço que ele percorre, ou seja, 10 metros por segundo ao quadrado significa dizer que a cada segundo a velocidade aumenta ou diminui 10 metros por segundo. É isso que quer dizer. Tá certo? E a equação horária, a função horária do movimento uniforme, vai ser a que a gente chama de VOAT, que é V é igual a V0 mais AT.
onde V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração e T é o tempo. Certo?